Olá, eu sou Pedro Guimarães e juntamente com Luiz Volker vamos apresentar o trabalho de hiperprolactinemia, realizado também pelos alunos Ana Paula Herrera, Jonathan José Borges, Luiz Henrique Volker, Luiz Miguel Guimarães, Pedro Afonso Guimarães, orientados pelo professor Dr. Carlos Afonso Maestre. A hiperprolactinemia é uma entidade clínica responsável por aproximadamente 10 a 20% dos casos de amenorreia em pacientes não gestantes. Além disso, é responsável por outras alterações, como galactorreia, hipogonadismo e infertilidade. Nesse contexto, apresenta variadas causas, o que exige uma abordagem ampla durante a investigação clínica. Em relação à fisiologia básica da prolactina, ela é um hormônio produzido na hipófise anterior e apresenta, diferentemente de outros hormônios hipofisários, a característica de ter uma secreção pulsátil e de regulação inibitória, realizada pela dopamina. Nesse sentido, se os níveis dopaminérgicos estiverem aumentados, a secreção de prolactina diminuirá. É um ponto-chave para a terapêutica de algumas etiologias específicas de hiperprolactinemia. Além disso, alguns hormônios possuem efeito excitatório, estimulando a sua secreção, como, por exemplo, o hormônio liberador de tirotrofinas, o TRH, as beta-endorfinas, a serotonina e estrogênios. Por fim, suas funções fisiológicas básicas incluem o estímulo à produção láctea e o bloqueio do eixo responsável pelo ciclo menstrual e a gestação. A clínica de hiperprolactinemia inclui a amenorreia pela ação inibitória que a prolactina exerce sobre o GnRH, a galactorreia pela ação que a prolactina causa na mama e a infertilidade pelo bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise-ovário que leva à anovulação. Como já relatado, a hiperprolactinemia é uma entidade clínica de várias etiologias, as quais serão explanadas nos tópicos seguintes. Bom, em relação às causas fisiológicas, a principal é a gestação e deve ser excluída com a dosagem de beta-HCG. Além disso, a amamentação, exercícios físicos extenuantes e estresse também devem ser aventados como possíveis deflagradores do quadro clínico fisiológico. Doenças endócrinas são também uma importante causa que deve ser investigada, principalmente o hipotireoidismo primário. Nesse sentido, quando tem uma diminuição tireoidiana de produção de T3 e T4, ocorrerá um estímulo central com maior secreção hipotalâmica de TRH e, consequentemente, estímulo da secreção de prolactina. Algumas alterações da parede torácica também são responsáveis pelo aumento da prolactina. Destacamos aqui a mastectomia, mamoplastia, infecções por herpes zoster, traumas, principalmente as queimaduras. O uso de medicações é a principal causa não fisiológica e deve ser dividida de acordo com a classe medicamentosa. Por exemplo, os psicofármacos, tendo como exemplos os antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina, além de alguns antipsicóticos, como o haloperidol, clorpromazina e risperidona. Em relação aos fármacos do trato digestivo, temos como exemplos a domperidona, metoclopramida e antagonistas H2. Alguns antihipertensivos como a metildopa e a verapamil, e anorexígenos, que seriam também derivados de anfetaminas. Na sequência, a nossa última etiologia apresentada são os tumores do sistema nervoso central, os prolactinomas, que são responsáveis por aproximadamente 30% dos casos de hiperprolactinemia não fisiológica, divididos em dois grupos, os microadenomas, tendo menos de 1 centímetro, e os macroadenomas, os quais são maiores que 1 centímetro. Sempre que a paciente apresentar alterações do ciclo menstrual, galactorreia e infertilidade, devemos pensar na hiperprolactinemia. Primeiro, temos que excluir a gestação, o uso de medicamentos e o hipotireoidismo. Depois, devemos dosar a prolactina para termos a confirmação diagnóstica e ter a melhor abordagem terapêutica. Dosagens menores que 25 mg por ml indicam dosagem normal de prolactina. Entre 25 e 100 mg por ml, pensamos em causas como uso de medicamento e hipotireoidismo. E dosagens maiores que 100 mg por ml, pensamos em prolactinomas. Assim, devemos realizar ressonância magnética para ter melhor diagnóstico. Quando falamos de tratamento, devemos direcioná-lo à causa específica. Para causas medicamentosas, devemos abordar o profissional que recomendou tal medicação, avaliando uma possível troca e inicialmente fazendo um teste após a suspensão da droga. No caso do hipotireoidismo, este deverá ser tratado com a levotiroxina, após uma investigação complementando com o TSH e o T4, seguida de acompanhamento auxiliado para avaliar a redução dos níveis de prolactina. Em relação aos prolactinomas, os microadenomas, quando forem assintomáticos, devem receber seguimento expectante. Porém, os sintomáticos devem ser tratados com os agonistas dopaminérgicos, tendo como exemplos a bromocriptina
e a cabergolina. Seguindo a linha de raciocínio, os macroadenomas devem ser abordados inicialmente também com o tratamento clínico, recebendo então bromocriptina ou cabergolina. Caso haja falha no tratamento farmacológico ou intolerância à medicação, no caso dos macroadenomas, deverá ser indicada a cirurgia de ressecção transesfenoidal seletiva. E também, caso haja recidiva após abordagem cirúrgica, o tratamento final de escolha é a radioterapia. Essas são as nossas referências. Utilizamos a Febrasgo para a realização do nosso TCC. E essa aqui é a nossa equipe, nosso grupo 4. Muito obrigado a todos.